Trazendo agora a minha opinião sobre o jogo de Red Bull Bragantino e São Paulo pelo Campeonato Brasileiro. Antes de dar início à minha análise, eu já peço a você que se inscreve no canal e deixa o likezão e ative todas as notificações para você ficar por dentro de tudo que acontece do nosso tricolor paulista. Vamos aos nossas análises, né, desse jogo que aconteceu ontem à noite, né, que o São Paulo acabou ainda buscando o empate, né, e saiu no lucro nesse jogo entre Red Bull Bragantino e São Paulo lá em Bragança Paulista. Sobre assim, temos duas coisas a nós analisar sobre esse jogo: as circunstâncias que o São Paulo se encontra e também o trabalho, da evolução do trabalho de Hernan Crespo. Vamos lá. O São Paulo hoje, né, ocupa, tá ali a um milésimo ali da zona de rebaixamento. Se estivesse perdido, hoje o São Paulo estaria na zona de rebaixamento. Se tivesse perdido o jogo ontem, ou até mesmo o Vitória ter ganho o jogo, né, o São Paulo ficaria na zona de rebaixamento. Então o São Paulo buscou o empate, né? O São Paulo fez um primeiro tempo ali razoavelmente bem, né? Você conseguiu ver, né, o dedo do Hernan Crespo nessa partida. O São Paulo contra o Flamengo foi um jogo péssimo, um jogo ruim, mas nesse jogo contra o Bragantino, para mim o primeiro tempo ali, os 30 minutos ali do primeiro tempo, o São Paulo dominou. São Paulo até merecia vencer esse jogo, né? Sobre as circunstâncias do jogo, São Paulo ali mereceu vencer. Que o André Silva ali sai na frente com o primeiro gol do André Silva. Depois o André Silva recebe uma bola sozinho ali na pequena área e acaba errando, né? Se o André Silva faz aquele gol, as circunstâncias do jogo poderia ser outra, né? O Red Bull poderia se desesperar e o São Paulo acabar levando esse resultado para casa, um resultado bom. O São Paulo já faz 6 anos, né? Desde que se tornou Red Bull Bragantino, o São Paulo não vence eles em Bragança Paulista. Então o São Paulo se tornou um freguês fiel do Red Bull Bragantino. É um freguês que vai lá e não vence. Não vence como era também no Corinthians. Não vencia na arena do Corinthians. Uma hora isso aí vai quebrar, né? Uma hora tá na hora do São Paulo, do time do São Paulo, tomar vergonha na cara e quebrar esse tabu, né? Entre Red Bull Bragantino, com o Atlético Mineiro, com o Corinthians, como quebramos. Então vamos lá. Então o São Paulo, sobre essas circunstâncias, o São Paulo foi um jogo bom. O São Paulo se encontra hoje na situação que está, porque o São Paulo cavou a própria cova, né? Essa direção do São Paulo, essa diretoria, cavou a própria cova para o São Paulo estar no que está hoje, nessa situação do Campeonato Brasileiro. Se a situação, as circunstâncias desse jogo fosse outra, o São Paulo tivesse lá em cima da tabela, lá em 6º colocado, e o Red Bull na mesma situação que se encontra hoje, brigando pela liderança, esse resultado seria ótimo fora de casa. Seria um resultado bom, um resultado agradável, porque você está brigando com um time que desde que virou empresa é um time muito bom. É um time que sempre briga pela parte de cima. Então, e ontem, se tivesse vencido o São Paulo, hoje era o líder do Campeonato Brasileiro. Então o São Paulo não jogou com qualquer time. Jogou com um time bem estruturado, um time muito bom. Se o São Paulo tivesse em 6º colocado, esse resultado seria muito bom. Mas como o São Paulo hoje se encontra numa zona, ali perto da zona de rebaixamento, foi um resultado bom que não ficamos na zona de rebaixamento. Mas é ruim pelas circunstâncias que encontra o São Paulo hoje, né? O São Paulo hoje brigando para não cair no Campeonato Brasileiro. Tem jogos difíceis pela frente, né? Iremos enfrentar o Corinthians dentro do Morumbi. E esse jogo contra o Corinthians, o São Paulo vai ter que vencer. Não há outra situação a não ser vencer os jogos que o São Paulo precisa para que a gente vire a competição aí para o próximo turno, no mínimo ali fora da zona de rebaixamento. Porque as coisas para o São Paulo não vem nada fácil. Não vem nada fácil, diretoria incompetente, que a gente já sabe, a gente cansa de falar isso aqui, né? Uma diretoria que não tem capacidade nenhuma para ser um presidente do São Paulo. Uma comissão técnica do Crespo aí muito boa, né? Que o Crespo escolheu. Mas o Crespo entrou num buraco muito ruim de se sair.
O Crespo, ele entrou numa situação complicada. O time São Paulo não contrata, São Paulo tem que contratar. O São Paulo não contrata ninguém, o São Paulo tá num buraco e o Crespo entrou numa enrascada muito grande aí. Então, por isso que o São Paulo hoje, sobre a circunstância do jogo, para mim foi um ótimo resultado. Não que foi bom. Não que foi bom o resultado, foi um ótimo resultado devido à circunstância que o São Paulo se encontra hoje, que o São Paulo vem aí capengando no Campeonato Brasileiro. Então vamos lá, vou falar de cada jogador aqui, né, galera, para depois eu dar as notas de cada jogador. Então vamos lá, o goleiro Rafael, né? O goleiro Rafael ontem parecia que estava afobado, eu nunca vi o goleiro Rafael daquela forma que se encontrava ontem, afobado, errando tudo que tinha que errar. E acabou ali tomando ali aqueles 2 gols, né? Pra mim tinha o primeiro não, o segundo era defensável a bola, mas bateu ali no Alan Franco, né? O Alan Franco acabou desviando e entrou ali entrou no gol ali. O goleiro Rafael não estava seguro, tava tipo Jandrei ontem, o goleiro Rafael. Então, pra mim, vou dar nota 6 aí pro goleiro Rafael, nota 6. O Arboleda, ontem estava bastante seguro, o Arboleda jogou muito bem, é um jogador que traz bastante confiança para o clube. Vou dar nota 5 aí pro Arboleda. Alan Franco ontem, o Alan Franco estava fazendo futebol muito apavorado, o Alan Franco estava muito inseguro também. Foi um jogo ali, depois que ele desviou aquela bola ali, ele ficou muito mais inseguro ainda. Então vou dar nota 5 ali pro Alan Franco. O Ferrarese, né? Ferrarese ontem também fez uma partida razoavelmente bem. Não foi das melhores, né? Que a gente costuma ver o Ferrarese. Mas ele estava fazendo ali tipo um papel de zagueiro e lateral ao mesmo tempo. Ali com o Cendric Soares, né? Que o Cendric ontem errou tudo que tinha que errar. O Cendric hoje só é titular do São Paulo. Que nem o próprio Rony do canal Tricolor Raiz fala. Por o Igor Vinícius ser pior do que o Cendric. Então... vou dar nota 4,5 aí pro Ferrarese. Pro Marcos Antônio, para mim jogou bem o Marcos Antônio, teve uma atuação boa. Nota 6 aí pro Marcos Antônio. Bobadilha, para mim foi um dos melhores jogadores em campo ontem, né? Bobadilha foi um dos melhores para mim. Bobadilha vem atuando umas atuação pífia. E ontem ele jogou muito bem como titular. Para mim foi melhor do que o Pablo Maia. Então, para mim, nota 5,5 aí pro Bobadilha. Vamos lá, galera. Enzo Dias. É um cara que estava cobrindo o tempo inteiro. Para mim, jogou bem também o Enzo Dias. Era um motorzinho ali na lateral. Nota 6 aí pro Enzo Dias. Cendric Soares. Nota 4, né? 3,5 aí pro Cendric Soares, né? Cendric Soares tá difícil de a gente dar nota aí pro Cendric Soares. Então nota 3,5 aí pro Cendric Soares. Para o Luciano, não, Oscar. Vamos lá. Oscar, pelo dinheiro que ele ganha no São Paulo, não vem jogando bem. Tudo bem que tem o problema da lesão do Oscar, ninguém sabe como que tá esse problema do Oscar na lesão. Esse departamento médico do São Paulo, a gente sabe que é um lixo, que depois eu vou falar um vídeo sobre esse departamento médico do São Paulo, que não cura ninguém. Então ninguém sabe a situação do Oscar, ninguém sabe como é a preparação desse time. Então vou dar nota 4 aí pro Oscar. Luciano, nota 9 aí pro Luciano, viu, galera? Vou dar nota 9. O Luciano ontem atuou como segundo atacante. Para mim foi um dos melhores jogadores em campo. Deu 2 passes aí pro gol do André Silva. Foi um cara que jogou muito. Por isso que a gente sempre, como torcedor, vem falando que o Luciano não é meio campo. O Luciano é um bom segundo atacante. Então o Crespo colocou o Luciano onde ele deve jogar. Não fez a burrada que Carpini fez. O Zubeldia continuou com a burrada usando o Luciano ali de meio campo. Que o Luciano no meio campo é um jogador a menos para o clube. Mas ele ali na pequena área, ele é um jogador importantíssimo para o São Paulo. Ainda mais agora o São Paulo aí brigando, né, para não cair aí na competição. E o Luciano vai ajudar muito o São Paulo atuando lá na frente como segundo atacante. Nota 9 aí pro Luciano. André Silva, né, galera? André Silva fez os 2 gols. É o atacante, é o artilheiro da temporada desse ano do São Paulo. Não é um bom jogador. Eu não gosto do André Silva como jogador.
Então vou dar nota 8 para o André Silva, não vou dar 9 para o André Silva, porque o André Silva errou um gol na cara ali com o goleiro, que poderia mudar todo o contexto da partida, e ele acabou errando aquele gol, né? Tudo bem que depois buscou o empate, o São Paulo acabou empatando e acabou saindo no lucro, né, nessa partida. Vou dar nota 8 aí para o André Silva. Os demais jogadores que entraram, Ferreira, os demais que entraram, vai ficar sem nota. Para mim não agregou em nada, o Ferreira para mim não agregou em nada no jogo também, que entrou. Os demais jogadores, o Edineno também não agregou em nada. Então vai ficar sem nota esses jogadores. E essa foi a minha análise desse jogo, né, das circunstâncias de tudo que aconteceu entre Red Bull Bragantino e São Paulo. Já peço a você, antes de eu encerrar o vídeo, que não se esqueça de apresentar o canal para um torcedor são paulino. E não se esqueça de se inscrever, deixar o likezão, dar essa moral aí para o canal bater a meta de 1000 inscritos até o fim do ano. Um grande abraço a todos e até o próximo vídeo.